Duas cargas elétricas, M e N, iguais em módulo, estão equidistantes de um ponto P na figura. O módulo do campo elétrico no ponto P, devido à presença das duas cargas, é. Então, vamos lá, ele está querendo saber do módulo do campo elétrico neste ponto P. Neste pontozinho P aqui. Beleza? Ponto P. O que ele informou? Que o módulo das cargas são iguais. Então, se esse corpo M tem uma carga de módulo Q, o N também vai ter uma carga de módulo Q. Qual que é a consequência disso? Se as duas cargas têm a mesma intensidade e eu pego um ponto que estão à mesma distância dessas cargas, que é o que a questão está ilustrando, o campo elétrico gerado pela carga M e pela carga N no ponto P vai ser exatamente iguais. Vão ser exatamente iguais. Ok? Beleza? Então, a intensidade dos campos elétricos gerados por M e N vão ser a mesma intensidade. Mas vamos lá. Ele não falou o sinal dessa carga. E quando ele está falando, querendo saber do campo elétrico aqui no ponto P, quer saber do campo elétrico resultante. Então, para eu saber do campo elétrico resultante, eu tenho que somar os dois campos elétricos, um gerado pela carga M e outro gerado pela carga N. Só que ele não deu as cargas, então a gente tem que analisar as possíveis situações. Então, vamos lá. Primeira situação. Vamos imaginar que a carga M seja positiva e a carga N também seja positiva. Então, a primeira situação de análise nossa é uma situação que as cargas têm o mesmo sinal. Então, vamos lá. A carga N gera um campo elétrico no ponto P? Gera. Como que vai ser esse campo elétrico? Como que eu estou falando é qual direção, qual sentido. A direção é a reta que une a carga ao ponto. Não é isso? A carga Q também vai estar gerando um campo elétrico no ponto P. E a direção do campo elétrico da carga M vai ser a reta que liga a carga M ao ponto P. Legal. Qual é o sentido destes campos elétricos? Se a carga é positiva, o campo elétrico vai estar saindo. Se a carga é positiva, o campo elétrico de M vai estar saindo da carga positiva. Ok? Só que nós estamos analisando ele sendo gerado no ponto P. Foi? Então, se a carga M gerou um campo elétrico de intensidade E, qualquer, a carga N também vai gerar um campo elétrico de intensidade E. Porque são cargas de mesmo módulo que estão à mesma distância do ponto P. Então, beleza. Show de bola. Só que se eu quero saber o campo elétrico resultante, o que eu vou ter que fazer? A forma que esses campos elétricos, os vetores deles estão organizados, eu uso a regra do paralelogramo, que eu traço retas paralelas aos vetores, né? E aí, eu fecho o meu paralelogramo. Legal. Aqui eu fechei o paralelogramo e o meu vetor resultante é esse aqui de rosinha, que vai estar para esse lado. Ok?
Se eu fizesse duas cargas negativas, a única diferença é que os campos elétricos estariam em sentidos opostos. E aí a resultante seria num sentido oposto. Estaria para cá. Beleza? Mas seriam de mesma intensidade. Legal. Agora, e se as duas cargas tiverem sinais contrários? Uma for positiva e a outra for negativa. Então, vamos imaginar que a N é negativa, por exemplo, e a M é positiva. Se eu inverter aqui, só vai inverter o sentido do campo elétrico resultante, tá? Na análise é exatamente a mesma. Então, a discussão aqui é se são de mesmos sinais um comportamento, se são de sinais contrários, outro comportamento. Vamos lá. No caso da carga M, ela vai gerar um campo elétrico saindo no ponto P, e a carga M vai gerar um campo elétrico entrando lá no ponto P. Foi? Você viu que quando as duas cargas estavam no mesmo sinal, os vetores estavam voltados para o mesmo lado. E geraram uma resultante grandona, que está aqui, ó, a setinha rosa que eu deixei guardada para a gente chegar na conclusão. Neste caso aqui, para eu determinar o vetor resultante, vou fazer a regra do paralelogramo, igual eu fiz na situação passada, e aí eu vou determinar o ponto de coincidência e eu consigo chegar no vetor resultante. Esse aqui foi o meu vetor resultante, quando as cargas estão em sinais contrários. E quando elas estão no mesmo sinal, o meu vetor resultante é esse maiorzão. Isso quer dizer que quando as cargas estão no mesmo sinal, elas vão ter maior campo elétrico resultante. E quando as cargas tiverem sinais contrários, ela vai ter um menor campo elétrico resultante. Ok? E aí a discussão da questão vai girar tudo em torno disso. Então vamos lá. O módulo do campo elétrico no ponto P, devido à presença das duas cargas, é menor se as cargas forem positivas. Se as cargas forem positivas, é mesmo sinal. O mesmo sinal vai estar na condição de maior. B, maior se as cargas forem de sinais opostos? Não. A gente viu que sinais opostos, ela foi menor. Ok? Nós vimos quando foi de mesmos sinais, a resultante era muito maior. Foi? Maior se as cargas forem negativas. Se as cargas forem negativas, as duas estão com o mesmo sinal, vai gerar o maior vetor resultante. Verdade. Independe do sinal das cargas? Não, a gente viu que depende, né? Sinais contrários ficou nessa situação, nesse tamanhozinho de vetor, esse vetor resultante menor, e se os sinais iguais, ele ficou com o vetor resultante maior. Ok? Então, resposta nossa, letra C de casa.